Hoje iremos falar sobre o povo maia, que, mesmo sendo um povo muito importante, deixou uma bagagem cultural enorme para os outros povos. Se você chega alguém na rua e pergunta o que era o povo maia, provavelmente eles não vão saber falar, ou eles vão falar sobre o povo maia, só que com algumas características astecas e incas, e não especificamente os maias. E para essa explicação, nós teremos os apresentadores Guilherme Abreu, Gustavo Jordão e Pedro César. Agora fiquem com o Guilherme Abreu. Obrigado, Murilo. Hoje mostraremos dados que mostram que batemos nosso recorde de desenvolvimento. A civilização maia era localizada em uma enorme área que hoje é conhecida como os territórios de Honduras, Guatemala e México. Os maias viveram de 500 anos antes de Cristo até 900 anos depois de Cristo. Todo esse tempo dividido em duas grandes partes, sendo elas o Antigo Império de 500 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo, e o Novo Império de 600 anos depois de Cristo até 900 anos depois de Cristo. Nossa arte, arquitetura, matemática, sistemas astronômicos e muitas outras cidades maias atingiram seu mais elevado estado de desenvolvimento durante o período clássico, 250 anos depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo. São os aspectos mais avançados da nossa civilização. A arquitetura maia era bastante desenvolvida e ostentava obras grandiosas, tecnicamente qualificadas e com grande variedade e beleza de formas. Mas quando os portugueses chegaram, a nossa civilização já estava decadente e sem os recursos. Os povos maias nunca desapareceram, nem na época do declínio no período clássico, nem com a chegada dos conquistadores espanhóis e a subsequente colonização espanhola das Américas. Muitas influências externas são encontradas na arte e na arquitetura maia, o que acredita-se ser um resultado do intercâmbio comercial e cultural, em vez de conquista externa direta. O calendário religioso, chamado pelos maias de Tzolk'in, é composto por 260 dias, 13 meses e 20 dias em cada mês. Esse calendário segue o movimento da Lua. O calendário agrícola, chamado pelos maias de Abi, tinha 365 dias, 18 meses e 20 dias em cada mês, além de 5 dias para festas agrícolas, como plantio e colheita. Após a chegada dos conquistadores, os maias fugiram para os locais e se esconderam. Os que não conseguiram fugir morreram ou tiveram que aceitar outra cultura. Os maias, para fugirem dos espanhóis, tiveram que destruir estruturas e até mesmo queimar livros religiosos. Os maias nunca mais voltaram para o seu local de origem, mas até hoje é possível encontrar pessoas nas quais acreditam na cultura maia, mais ou menos na região onde surgiram. Hoje em dia, os maias e seus descendentes formam populações consideráveis em toda a área da antiga Maia e mantêm um conjunto distinto de tradições e crenças que são o resultado da fusão das ideologias pré-colombianas e pós-conquista. Muitas línguas maias continuam a ser faladas como línguas primárias ainda hoje. O Rabinal Ashi, uma obra literária da língua Ashi, foi declarada uma obra-prima do matrimônio oral e imaterial da humanidade pelas Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2005. A religião maia foi inspirada de um povo chamado Olmeca, que era focado no ciclo de contagem do tempo, sem falar no foco em astros e em fenômenos climáticos. O seu livro sagrado era conhecido como Popol Vuh. Nele estava escrito que o universo terá sido criado por meio de 13 cristais cósmicos pelos deuses. Nele também está escrito que os deuses primeiro criaram os seres inconscientes e depois os seres humanos. Morrer para os maias significava tudo, pois eles iam ver a face de Kukulkan, que lhes daria a vida eterna. Kukulkan, esse que seria o deus dos maias. Esses sacrifícios ocorriam até no esporte, uma espécie de basquete utilizando os cotovelos e os joelhos. Se o time ganhasse, os jogadores eram decapitados e perderiam sua vida. Os que perdessem eram apenas humilhados. Bom, isso foi a nossa breve explicação sobre o povo maia. Nós tentamos colocar o máximo de conteúdo possível que conseguimos achar sobre o povo, já que não tem muita coisa sobre o aparecimento deles. E é
isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau.